Nos mares de One Piece, existem pessoas que são ligadas por uma única coisa: o sonho de ser livre em um mundo onde a corrupção e tirania tomou conta e que a história foi apagada. Diante de toda essa repressão, algumas pessoas se destacam e na era atual, um guerreiro surgiu para herdar a vontade daquele que há 800 anos fazia as pessoas sorrirem. Como forma de apoiar este ser capaz de libertá-los dessas amarras, surge um homem fiel de uma raça esquecida e estigmatizada. Este homem nasceu como um escravo, mas contra tudo e contra todos, ele foi capaz de criar a filha mais livre desse mundo. E é dessa maneira que o capítulo 1118 começa, com uma mensagem belíssima que eu quero deixar pra vocês enquanto a gente vai refletir sobre os acontecimentos de algo que muitos ao redor do mundo não gostaram. E é inclusive o título do capítulo que o nosso querido Oda Gênio deixa para a gente: Being Free, sendo livre. Esse capítulo vai trazer muitas coisas que nós já teorizamos há mais de 6 meses atrás, mas para que a gente não coloque a carroça na frente dos bois, vamos começar com Yamato deixando a capital do país de Wano nessa capa enquanto come um bentô. Ela está aparentemente muito feliz com a decisão de ter permanecido no país dos samurais para auxiliar Momonosuke a se tornar o maior shogun que o Wano conhecerá. Mas deixando isso de lado agora, começaremos com o capítulo propriamente dito, onde os marinheiros, mais uma vez sem ter o que fazer, estão completamente desesperados, pois uma criatura gigantesca veio dos céus e está caindo em cima deles. Quando paramos para dar uma olhada mais de perto, se trata do robô gigante de ferro que foi jogado longe pelo ancião Walker no capítulo passado. Não só ele tomou um golpe definitivo, como os danos provenientes desse ataque fizeram com que a transmissão do Vegapunk fosse interrompida. Tanto é que nesse momento em que ele está afundando, nós vemos o Dendemushi de transmissão meio que ainda dizendo as últimas palavras do Tio Punk. Lá ele fala o seguinte: e seus nomes e o nome deles eram... E não temos mais nada para teorizar. Como forma de associação, se pegarmos a frase que começou no capítulo passado, onde o Tio Punk estava falando que espalhado pelo nome existiam pessoas que possuíam um Di no nome, e entre eles há um... e seus nomes eram... Tananã. Precisamos esperar para saber qual vai ser realmente a tradução oficial para esta cena em específica do capítulo 1118, mas depois que vemos no domingo passado a tradução oficial do 1117, começamos a bolar uma teoria onde o Vegapunk possivelmente estaria falando que haveria um traidor entre os Di, e aí a gente associou toda aquela lógica em relação ao Master de Teach e todo o seu plano de dominação mundial. Mas agora, os seus nomes eram... Se realmente se concretizar que o cientista estava se referindo a mais de uma pessoa, vamos precisar pensar um pouco mais se seria possível que Teach tivesse aliados ao seu lado e que realmente o seu Di não significaria Dawn, e sim Dusk, anoitecer. No momento, por enquanto, o que a gente pode fazer é teorizar e esperar, mas deixando isso de lado, na sequência temos uma cena mais impactante, que é o gigante de ferro afundando e perguntando aonde está Joy Boy. Aparentemente esse grandalhão gostaria de saber aonde Luffy foi, pois toda vez que ele deixa a forma de Gear 5, os sons dos tambores da libertação param de entoar e a localização de onde ele estava some para o robô gigante, provando assim que essa criatura não tem só o vínculo, mas a habilidade capaz de descobrir a localização do portador da fruta de Nika despertada. Porém, como isso não foi possível, enquanto afunda, ele apenas pensa: gostaria que nossos caminhos tivessem se cruzado. Você estava aqui, certo, Joy Boy? Isso é estranho. Muito estranho. Continuando, voltamos para a costa onde tudo isso aconteceu e onde o ancião Walker ainda está transformado em um grande mamute, fazendo com que todos os marinheiros que não tenham permissão ou conhecimento necessário para reconhecê-lo como Gorosei ficarem completamente espantados. Afinal, temos que concordar que o ecossistema dessa ilha é completamente maluco, só surge criatura estranha e as pessoas que ali estão presentes têm nível para literalmente destruir o mundo. E na sequência, indo para o reino de Alabasta, onde as coisas vão ser muito importantes, principalmente porque eles estão sua rainha, vemos a reação da população em decorrência do acidente. Muitos ali estão curiosos, afinal, Vegapunk falou que tinha cometido um crime. Outros começaram a levantar a hipótese se, mesmo cometendo esses crimes, o governo teria coragem de apagar a mente mais brilhante desse mundo. Ou seja, levando por esse lado e se lembrando da notícia que Big News Morgans deu de que Vegapunk estava sob o controle e tinha sido raptado pelo Chapéu de Palha, algumas outras pessoas também chegaram à conclusão de que o culpado pela morte do cientista são o Luffy
e seu bando. O interessante é que durante esses capítulos onde o Vegapunk revelou um pouco da verdade sobre o mundo, nós fomos capazes de ver quase que o mundo todo e personagens que nós nunca pensaríamos em ver novamente. A resposta para isso é que continuamos vendo a reação, inclusive lá em Whiskey Peak, de alguém que fazia parte da Baroque Works, ou seja, do Mr. Nine. Os dois estão no meio da multidão, onde as pessoas estão dizendo que jamais o governo seria culpado de tal coisa. É muito engraçado porque se realmente fôssemos seguir a lógica e nos colocar no lugar das pessoas que lá estão, possivelmente chegaríamos à mesma conclusão da culpa do Chapéu de Palha. Não é à toa que lá em Dressrosa o próprio Léo achou que fosse o Luffy, mas é claro que a fé da Rebeca não se abalaria por tão pouco. Ela apenas olha para o Tontato e fala: é sério que você tá achando isso, cara? Voltando agora para Egghead, nós vemos que os Goroseis entram em contato com a York, mais uma vez a responsável por tudo isso está acontecendo, a traidora master de todos os Vegapunks, e eles perguntam se além dela existe algum outro Vegapunk vivo na ilha. Ela, como uma boa cachorrinha, acabou de checar quem ainda estava conectada com o Punk Records e chegou à resposta: existem 2 Vegapunks ainda vivos na ilha, ou seja, Lilith e Atlas, nos dando também a confirmação de que depois de ter passado pelo Frontier Dome, Edson chegou ao fim da sua vida. Isso é o que achamos. Ele pode também ter sido inteligente o suficiente para cortar sua comunicação com o Punk Records para fazer com que York pensasse assim e depois, no final, desse um checkmate neles, mas não tem como comprovar. Por enquanto, segundo a resposta da própria York, só temos essas 2 vivas. Diante dessa resposta, no próximo quadro, nós vemos os Goroseis se separando com o único objetivo de eliminar essas 2, afinal, o Punk Records foi programado para continuar crescendo mesmo depois que o Stella fosse morto. Ou seja, na cabeça dos anciões, eles podem continuar se beneficiando através da York e, caso eles deixem os outros 2 vivos, serão apenas pontas soltas. Tá aí uma decisão que eu achei sensacional por ordem de prioridade. Os Gorosei realmente não perdem de vista o que eles têm no foco e tomam decisão baseado no que precisa ser feito naquele momento, provando assim que eles vão ser inimigos muito mais perigosos do que qualquer outros que tenham sentimentos envolvidos. Conseguiram eliminar o Stella, parar a transmissão e ainda querem assegurar que o único poder e conhecimento que sobre do Vegapunk e das suas pesquisas seja apenas utilizada em prol da vontade deles. Agora, se eles realmente vão conseguir isso ou não, vamos ver no decorrer do capítulo. Porque na sequência, o navio dos gigantes de Elbaf conseguiram zarpar e está eliminando todos os obstáculos e navios da marinha que estão em sua frente. Enquanto isso, o grupo do Luffy, Dory e Brog, que estavam correndo na terra, dão um belo de um pulão e conseguem se agarrar no navio, dizendo que eles apenas chegaram, cumprindo a promessa que eles tinham feito de que eles realmente iriam embarcar. Quando o Luffy percebe que está a bordo de um navio gigante, ele fica tão emocionado que também se transforma no gigante, fazendo com que o Sanji e o Frank pareçam pequenininhos ao seu lado. Mas aí vem uma dúvida: no capítulo passado eu elogiei 2 vice-almirantes, a Bluegrass e Doll, que conseguiram realmente pegar o Oimo e Kaishi desprevenidos e inclusive causaram até um pouco de dano no seu navio. Depois disso, inclusive, Doll deu um belo de um cacete em Kaishi, fazendo com que as forças dos gigantes ficassem preocupados. Então, como é que eles conseguiram zarpar? Isso explicado no quadro a seguir, onde os marinheiros estão desesperados mais uma vez, porque é só isso que eles sabem fazer, pois o navio está fugindo e eles não deveriam deixar isso acontecer, uma vez que eles têm muito mais navios em sua frota. Só que no quadro abaixo nós vemos o porquê de tudo isso ter acontecido. Doll, Bluegrass e o Sea Beast Weapon que foi utilizado foram transformados em babies pelo poder da Bonnie. Enquanto a Doll chama a Bonnie de piranha, a Bluegrass fica realmente fascinada com esse poder, dizendo que a habilidade dela é incrível. E se vocês acham que esse é o pico da habilidade da Toshi Toshi no Mi, de conseguir fazer com que 2 vice-almirantes que teoricamente conseguem dominar aqui do armamento e da observação fossem colocadas em uma situação onde uma Akuma no Mi sairia por cima dos seus poderes, bem, calma lá. Mas antes disso, a Bonnie é mostrada lá na ponta do navio, bem feliz e tirando onda com os marinheiros, afinal ela vai ser capaz de fugir e todos eles serão realmente chamados a atenção. Ao mesmo tempo, atrás da pequenina, nós vemos Luffy indo abraçar Oimo e Kaishi, enquanto Sanji entra em contato com o grupo da Nami, dizendo que eles já conseguiram zarpar e que estão esperando por eles. Em contrapartida, a Nami responde que graças ao Edson eles serão capazes de utilizar o Cup the Bus e irão zarpar neste exato momento, porém só será necessária uma ajuda para conseguir pousar em segurança. O Rei do Gato, sem nem pensar 2 vezes, diz que com certeza, afinal, Nami, Robin e Lilith são sua prioridade número 1. Continuando, enquanto eles estão organizando a partida do grupo da Nami, nós vemos um ancião se aproximando do navio. Este é São Marcos Mars em sua forma Itsumade. E isso é um grande problema, uma vez que já que ele pode voar, independente do navio estar no mar ou não, Mars pode apenas segui-los até os confins do mundo. Enquanto isso, nosso querido Chapéu de Palha já encontrou a cozinha do navio dos gigantes e está comendo toda a carne que o cozinheiro deles preparou. Inclusive, o gigante responsável pela cozinha ficou impressionado pela quantidade de comida que aquele ser, ou seja, o Chapéu de Palha, era capaz de ingerir. Nesse meio tempo que o Luffy está colocando nutrientes para dentro, Marcos Mars
Mars dá uma bela de uma rajada de fogo, mas os gigantes presentes naquele navio utilizam seus escudos para proteger todos que lá estão. Mesmo eles conseguindo tancar boa parte do ataque que Mars acabou de dar, o navio ficou em chamas, fazendo com que todos entrassem em desesperos para poder apagar essas chamas o quanto antes. Senão, era goodbye, bye bye, o navio iria afundar. E o que eu acho muito interessante é que o Oda faz questão de lembrar que em qualquer aparição dos Goroseis em suas formas demoníacas, a marinha não os reconhece. Afinal, da mesma maneira como foi com Walker lá na costa, aqui os marinheiros também ficaram surpresos com esse pássaro monstro que apareceu atacando o navio dos gigantes, trazendo assim de volta aquela ideia de que muito possivelmente todos esses marinheiros que aqui estão presentes serão executados para não revelar o segredo dos anciões. Então, toda vez que é possível, o escritor deixa claro que o governo mundial e os Goroseis não estão nem aí para os seres humanos e os acham apenas insetos. Na sequência, Mars fala que ninguém terá permissão de escapar. Contudo, depois dessa infame afirmação, os sons dos tambores da libertação começam a emanar e um gigante terremoto assola as profundezas do oceano, fazendo com que todos se assustem e pensem que a previsão do Vegapunk está prestes a se concretizar, ou seja, o nível do mar começará a subir. Só que para nós leitores que já conhecemos a onomatopeia que o Oda utiliza, sabemos que tem uma resposta para isso. E não é a Gura Gura no Mi do Marshall de Teach. Os sons dos tambores da libertação significa Gear 5. Em um pequeno quadro, Luffy está rindo utilizando o seu despertar, enquanto Bonnie está surpresa chamando ele de Nika e mais uma vez o Chapéu de Palha fala: de novo, eu não faço ideia do que você esteja falando. Enquanto isso, Dory e Brog param tudo o que estavam fazendo para dançar aos sons dos tambores da libertação e dizem que parece uma batida de festival, porém o Sanji só fica curioso olhando para eles, nos provando e levantando a teoria de que possivelmente pessoas normais não consigam ouvir o som do coração do Luffy, apenas aqueles robôs gigantes e os gigantes por terem algum tipo de genética modificada. Isso é algo que nós devemos nos atentar, porque se caso Kuma também consiga ouvir, vai provar que os bucaneiros também têm essa habilidade, juntando assim naquela teoria de que apenas as raças aliadas a Joy Boy têm essa capacidade. Na sequência, uma coisa curiosa acontece. Luffy, ao invés de partir pro ataque, ele vira pra Bonnie e fala: vamos lá, você também não quer bater nesses caras independente do que aconteça? Como resposta, a pequenina apenas fala que jamais poderia se manter nessa forma igual ele. Luffy não quer saber, pois o seu instinto diz que ela pode. Afinal, independente de ele não saber como os poderes da Toshi Toshi no Mi funcionam, ele tem certeza de que Bonnie é capaz. Graças a isso, Bonnie se lembra da explicação que Luffy deu de que a sua forma de Nika é quando ele se sente mais livre. Ou seja, diante dessa situação, eu até me arrepio, porque Oda chegou ao ponto de acabar com toda a obra de One Piece e nos trazer o verdadeiro significado de tudo que ele veio preparando e narrando até aqui. Lá vem. Bonnie então utiliza sua habilidade, distorção de futuro, e ao mesmo tempo se lembra das memórias do seu pai. Lá está ao lado dela, Kuma, acabado e sem vida. E nas memórias dele, tem ele na frente do túmulo de Ginny, dizendo que ela pode descansar em paz. Afinal, ele jurou que iria criar a sua filha da melhor maneira possível. Então, o futuro em que ela deseja é que ela seja completamente livre, liberando uma imensa quantidade de energia. Nós temos a introdução de Bon Nika. Bonnie atingiu o Gear 5 e o despertar da fruta de Nika, e essa é uma cena que muitos aqui estão lamentando e dizendo que a obra foi estragada. Não só isso, não foi uma mímica dos poderes apenas em aparência, porque o coração dela também está emanando os sons dos tambores da libertação, como é mostrado na onomatopeia embaixo dos dois. E agora vem a explicação do porquê que ela, utilizando a Toshi Toshi no Mi, foi capaz de fazer isso. Primeiro, diante dessa cena, nós colocamos por baixo aquela teoria de que muitas pessoas falaram de que a Bonnie não manipula a realidade e não acessa universos paralelos, apenas envelhece e modifica a estrutura do seu corpo, dizendo que ela ficou mais gorda, mais magra, mais alta, mais baixa. Isso caiu por terra. Bonnie pode sim acessar universos paralelos, não só para ela, como para outras pessoas, como já foi mostrado quando ela utilizou os poderes no Luffy, levando o Chapéu de Palha a uma velhice em um universo onde tudo deu errado. Oda já estava preparando o terreno para isso. Desde o capítulo 1101, onde ela utilizou a distorção de futuro para usar um Gear 3 e vencer a Atlas, e até mesmo no capítulo 1103, quando o Saturn explicou as origens do poder dela e disse que, enquanto ela puder sonhar e ter a imaginação livre, ela poderia acessar qualquer universo possível. Ou seja, qual universo melhor
do que a liberdade. O Gear 5 não é apenas um power scale, não é o auge do Luffy, é a representatividade de liberdade absoluta. Durante o arco de Egghead, nós somos colocados para ver o passado de Bartolomeu Kuma, como ele nasceu como escravo e conseguiu criar a pessoa mais livre desse mundo. Isso é uma narrativa poética em seu nível mais extremo possível, isso é uma genialidade, onde nós já estávamos sendo preparados para presenciarmos essa situação e onde a galera não entendeu que isso aconteceria. O Gear 5 da Bonnie não se equipara em poder com o do Luffy, mas se equipara em liberdade, porque independente do que essa criança tenha passado, ela nasceu fadada de um fracasso, ela foi colocada em experimentos, tinha uma doença incurável, mas mesmo assim superou isso através do amor de seus pais e das pessoas que ela conheceu, para chegar aqui em Egghead, poder ver todas as lembranças do seu pai, ver tudo o que ele fez por ela e alcançar a liberdade absoluta, ou seja, a forma de Nika, capaz de fazer com que outras pessoas também sorriam. Afinal, ela agora também está sorrindo. Não é à toa que o Luffy fala que esse é o espírito. Então qualquer interpretação que não seja essa, vinculada ao espírito e à vontade herdada daqueles que apoiam o Luffy, está completamente enganada. Então, para você que entendeu esse capítulo e que tem aquele amigo chupador de power scaling que acha que o One Piece é um shonen comum de quebra-pau, explica isso pra ele da melhor maneira possível e depois manda ele reler todo o One Piece novamente para ele poder compreender as nuances do que o Oda escreve. Isso é sua beleza literária na sua mais pura essência. Não é à toa que o próprio Marcus Mars fica sem palavra ao ver essa situação e ao mesmo tempo os outros Goroseis que estavam indo matar os Vegapunks estão indo ajudar o Ancião Mars porque alguma coisa está estranho. Eles precisam se apressar. E também, mais uma vez, somos levados às profundezas do oceano, onde o Gigante de Ferro fala: aí está você, se referindo a Nika. Então não só temos a união de Nika e Bonica, como também, talvez com o surgimento de dois tambores da libertação emanando, teremos a volta do robô gigante em um power muito maior do que ele se demonstrou, se juntando à luta contra os anciões. E aí, quem sabe, também teremos a solução para a imortalidade dos anciões. E aí, o que é que vocês acham desse capítulo? E mais duas coisas: Zoro, Jinbei e Natsujuro não apareceram, o que prova que eles ainda estão em conflito e que nós veremos muito possivelmente aí nos próximos capítulos uma finalização para esse pequeno embate entre o Solador e o Ancião da Espadona. Ao mesmo tempo, também tem um vídeo que eu já comecei a pensar e eu vou começar a escrever em relação aos poderes da Bonnie. Se ela consegue utilizar a distorção do futuro para se transformar em Nika, e se esse poder somado com o verdadeiro Nika for capaz de ferir os Goroseis, em algum momento, talvez, guardem isso na cabeça, porque eu posso voltar a cobrar, em algum momento, talvez, teremos a possibilidade da Bonnie, depois de se juntar aos Chapéus de Palha, utilizando a sua habilidade não para se transformar em Nika, mas para fazer com que todos os membros do bando também alcancem o Gear 5, ou seja, a liberdade absoluta. Imagine que coisa absurda, só que ela ia precisar de muita energia para fazer isso, não é mesmo? Mas já imaginou aí? Zoro, Deus da Espada, Sanji, Deus do Gado, Luffy, Deus do Sol, e por aí vai. Teremos também uma Nase muito que possível. Ah, e mais uma notícia: não teremos pausa na semana que vem, capítulo 1119, para vermos a continuação de Nika e Bonica lutando juntos. Agora eu deixo com vocês o espaço para vocês comentarem o que vocês acharam desse capítulo, o que vocês acharam dessa belíssima narrativa do Oda, se gostaram, se não gostaram, o que vocês acham que poderia ter sido ou o que vocês não acham que poderia ter sido. Vai, o espaço é de vocês e a gente se vê no próximo capítulo. Se chegou até aqui, deixa o like, me ajuda pra caramba, se inscreve no canal para não perder nenhum tipo de vídeo que eu trago pra vocês. Hashira falando, vazando. Eu fui.